Bom, vamos então para a última conferência. É a última, mas acho que vamos terminar muito bem, de certeza. Eu vou-me limitar a ler aqui um resumo do currículo da doutora Maria Teresa Calçada, que estou certo que a esmagadora maioria dos presentes conhece provavelmente até muito melhor do que eu, que andam mais nestas coisas do que eu próprio. Portanto, a doutora Maria Teresa Calçada é licenciada em Filosofia pela Faculdade de Letras de Lisboa, técnica do Instituto Português do Livro de 82 a 2007, onde integrou o grupo de trabalho que definiu as bases da Política Nacional da Leitura Pública, com vista à criação da Rede de Bibliotecas Municipais. Foi também vice-presidente do Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro até 1996 e membro do grupo de trabalho que, em 96, definiu as bases e os princípios orientadores do programa Rede de Bibliotecas Escolares. Foi ainda comissária adjunta do Plano Nacional de Leitura até 2013 e coordenadora do Programa de Rede de Bibliotecas Escolares até 2013. É presidente da Assembleia Geral da Associação para o Voluntariado de Leitura. Portanto, vou então dar a palavra à doutora Maria Teresa Calçada. Com muito gosto. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito gosto em estar aqui a pensar com este público, presumo a maioria professores bibliotecários, gente ligada às artes de ler. Muito gosto, dizia, em partilhar convosco este tempo de pensamento. Eu quero, naturalmente, agradecer à organização, agradecer o convite, claro, e também dizer de algum modo que tenho sempre muito gosto que este tipo de acontecimentos sejam feitos em parceria entre várias entidades. Aqui, naturalmente, ao Instituto Politécnico de Beja, à Câmara Municipal de Beja, à Direção Regional, não se chama assim, mas é como se chamasse, e aos coordenadores interconcelhios. Eu incluo a Maria nesta espécie de coordenadores interconcelhios, a Maria Artur, à Carla, à Alda, à Maria José, à Carmo e à Elsa, minhas queridas andorinhas. Maria Mário, desculpa, pois é essa coisa de chamar metade de um homem, metade de uma mulher, dá estas coisas. É por isso que eu estava para ser Maria João. Bom, eu acho que quando eu vi o modo como este encontro se organizava, do ponto de vista do tema, achei que o modo de dizer ao que aqui nos trazia era todo ele um programa. Reza o programa que, assim, ler e formar leitores no século XXI. Bibliotecas e inclusão. E eu acho, exatamente, que isto, no caso de um programa público, como é o caso do programa da Rede das Bibliotecas Escolares, um programa, uma política pública de leitura, é todo ele um programa. Ler. Primeira questão. Porque realmente não faz sentido pensarmos uma qualquer política pública que não parta do âmago da questão. E o âmago é se, e repito-me, axiomaticamente consideramos que ler é um valor intelectual e um valor moral ou não. Para mim é um valor moral e um valor intelectual. Primeira condição para, porventura, desejarmos que, do ponto de vista político, se considere que organizar uma política pública à volta deste valor é, só por si, já quanto baste de valor. É assim que eu penso para o caso de uma política pública de leitura.
Mas, como se não chegasse este axioma, ainda percebermos que não chega a ler, porque é condição para ler que se tenha leitores. E mesmo admitindo algumas considerações sobre o que é predisposição para ler, a verdade é que ler é uma competência performativa que ou se desenvolve ou não se tem. Mesmo que ela exista putativamente, tem que ser desenvolvida, mediada, conseguida, performada, para realmente se transformar numa competência. E, portanto, nesse sentido, não se nasce leitor, mas fazem-se os leitores com um conjunto de estratégias que agora me abstenho de comentar, mas, primeira condição, ler, formar leitores. Acontece que nós temos consciência de que o estamos a fazer hoje ou ontem, na passagem do século XX para o século XXI, e que, portanto, isso está num tempo histórico que configura um tempo de revolução, que definitivamente nós vivemos numa era digital, que, por muito híbrida que ainda seja a forma como nós vivemos, por muito híbridos que sejam ainda os modus operandi, por muito híbrida, sobretudo, que seja a nossa mentis, nós vivemos o tempo de uma revolução. O tempo da revolução digital e, portanto, ler, fazer leitores, não pode deixar de ser um ler e um fazer leitores para aquilo que são os paradigmas e o ADN de um século como é o XXI, marcado, absolutamente determinado por um código que já é geneticamente digital. E, porventura, para alguns de nós, e é o meu caso, há por excelência uma mediação que pode conseguir que este ler, formar leitores, ler no século XXI, seja conseguido, seja alcançado. E essa mediação, para além das questões sociológicas, para além das questões da família, para além da própria escola, tem, se calhar, um interlocutor privilegiado, chamado, um mediador privilegiado, chamado biblioteca. Não me interessa que seja a biblioteca da rua, que seja a biblioteca da escola, que seja a biblioteca pública, que seja a biblioteca universitária. Há qualquer coisa, e por maioria de razão hoje, em plena revolução digital, que une estas bibliotecas todas e que é aquilo que, no meu entender, deve ser pensado e sobrevalorizado. O que atravessa as bibliotecas todas e faz delas um mediador comprometido e um mediador melhor para conseguir ler, formar leitores no século XXI e em pacote com esta competência cognitiva que vem como um espelho daquilo que é visível sobre esta sociedade XXI, que é uma sociedade em que a informação e o conhecimento são a matéria-prima, vem em pacote com isto o problema da inclusão ou da exclusão, se quiserem. Esta sociedade, e ainda por cima com algum paradoxo, que eu meto em parênteses reto, esta sociedade exige, para que haja inclusão, essas mesmas competências, essas habilidades, esse modo de estar capacitado para estar numa sociedade em que a informação e o conhecimento são a matéria-prima, em que a economia desta era da revolução digital, diferentemente de outras revoluções, como seja a industrial, exige uma forma de operar diferente e
nesta revolução em particular, portanto, uma forma diferente de ser inclusivo, e nesta em particular, em pacote também, ou muito colada à forma como se pensa, vem a forma como se comunica. Portanto, aquilo que é exigido para ler, para formar leitores, para ter literacias próprias do século XXI, para ter mediações várias, todas elas conhecidas ao longo do tempo, de que aqui me permite sublinhar, como faz o próprio programa, o papel das bibliotecas. E para que isso contribua para uma sociedade inclusiva, nós devemos ter presente que não é só o conhecimento que muda, a maneira de produzir informação e conhecimento, é também a forma de o comunicar. Eu costumo dizer que nós, de facto, a nossa expressão TIC, que agora já não se usa muito, é muito expressiva do ponto de vista desta necessidade. Nós vivemos numa era com tecnologias diferentes que se desenvolveram, ditas da informação e da comunicação. Portanto, elas não só valorizam e exigem que se perceba o que é a informação, como elas se comunicam de um modo intermediado ele próprio, como até agora nunca aconteceu. A tecnologia hoje implica a exigência de um qualquer instrumento que nos faz dominar, validar, produzir o conhecimento, e isso até agora nunca tinha acontecido. E essa revolução, que no fundo é uma revolução que realmente nós podemos reduzir ao conceito de revolução digital, tem inexoravelmente que modificar o modo de ensinar e o modo de aprender. E se nós todos não compreendemos a dupla face, a dupla moeda que esta revolução, como todas, traz consigo, não podemos ser bons agentes, bons mediadores, quer como escola, quer em particular como biblioteca, repito, seja pública, seja escolar, seja universitária. Não podemos compreender que, qual é o nosso papel, qual é a nossa mediação, que instrumentália temos que dominar, que conceitos temos sobre os quais temos que refletir, e como é que realmente nos posicionamos como mediadores numa era em que ler é condição sem a qual a exclusão é, por maioria de razão, conseguida, quer dizer, ela está ganha, já se sabe que se essas competências não vêm, a exclusão existe, mas simultaneamente esta sociedade cria-nos a ilusão de que não é preciso ter muito mais competências acrescidas, porque tudo o que nos rodeia parece conter em si a informação, o conhecimento, a produção, a distância, a validação. Digo agora aqui com uma vírgula, a validação nem sequer acaba por ser um problema. Parece que está lá, porque para pôr em causa a validação é preciso já ter uma autoconsciência e uma distância da nossa própria ignorância e uma distância daquilo que pode ser o Big Brother de uma revolução como é a nossa, para se interrogar sobre a validação dos saberes e até que ponto todos os motores de busca, toda a maneira como nós acedemos e comunicamos com estas tecnologias, manipulam o nosso modo de estar e o nosso modo de ser sujeito leitor. Porque, naturalmente, quando nós pomos este problema do ler, de formar leitores, de os formar para o século XXI, de ter mediadores, sempre a família, a escola, tal, aqui sublinhamos, atendendo à natureza do público que somos nós, o papel das bibliotecas e as questões da inclusão,
que trazem consigo problemas de liberdade, sempre. Estas questões trazem sempre consigo, quando se fala de conhecimento e, portanto, de produção intelectual, de liberdade de pensar, de uma dialética própria de um ser pensante, trazem consigo sempre, em última instância, o problema da liberdade. E, para isso, ao lado deste pensamento, nós estamos a falar de um sujeito leitor. Porque se não houver um sujeito leitor, não há leitura. E o sujeito leitor é, em grande parte, aquilo que os mediadores querem ajudar a construir. É ensinar a fazer um modo de produzir e trabalhar e apropriar-se da informação e do conhecimento que seja competente, que seja autónomo, que não seja nem manipulável, enfim, nos limites do possível, nem que não seja mítico, digamos assim. Que não haja a ilusão de que há conhecimento quando só há a informação que outros motores de busca ou que outra forma exterior a nós de organizar a informação nos permite ter, sem pensamento crítico, que nos leve a separar plebeiamente o trigo do joio, no fundo, que nos leve a validar o conhecimento. O problema em si mesmo não é novo, isto sempre aconteceu, todos nós temos a experiência de ter um livro e dizer este é que é verdadeiro, este é que é bom, não, este autor é que é o melhor, é igual, mas não é. Não é igual porquê? Porque a velocidade, a navegabilidade, a própria portabilidade e com ela a conectividade permanente, que vem a partir do momento em que a importância da web, a importância da internet marcou as nossas vidas, torna a validação do conhecimento um problema muito mais exigente e muito mais complexo do que quando nós não éramos multimodais e muito da nossa informação assentava num instrumento de saber que era a revolução tecnológica do papel. A rapidez, a velocidade, o modo, inclusivamente, de tornar mais visível uma informação que outra, criar os próprios instrumentos de validação dessa busca que a internet e todo o mundo dos gadgets permite, e os imensos ecrãs e a interatividade que vem sempre mediada por instrumentos, tecnológicos, chega ao ponto de nos fazer esquecer o problema da validação do conhecimento. Aquilo que, porventura, escolas e professores, e dentro delas as bibliotecas, os bibliotecários e os professores bibliotecários têm de um papel acrescido é ser mediador numa era em que tudo parece dizer que estes mediadores não são precisos. Para que é que nós somos precisos estar tudo no Google ou noutros parecidos? Para que é que nós somos precisos quando é muito mais fácil aceder por uma busca que não implica muitos momentos e somos convocados para o fazer por metodologias e ferramentas mais complexas? Então, isto, no meu entender, empurra para estes mediadores uma obrigação muito maior, não só a sua obrigação natural, porque somos profissionais da coisa, sim, não é possível imaginar um professor que não tenha competências leitoras, e se usar, nós vamos para facilidade de conversa, a partir do princípio que eles não existem, porque realmente é muito difícil estar a convocar aqui uma competência de conhecimento e até moral para a defesa da cidadania e da justificação de escolaridade obrigatória e de aprender matemática, história, blá blá blá. E depois, a montante, percebemos que não há competências leitoras
porque os alunos não as têm, ou porque os professores descuraram a aprendizagem, o ensino dessas competências. Portanto, para nos entendermos, vamos ter que partir do princípio que todos nós somos conscientes de que a condição sine qua non não há aprendizagem é haver competências leitoras. Para qualquer formação, para qualquer ramo do saber, para qualquer conhecimento, se essa competência não for adquirida, exercitada, melhorada, exigida, praticada, mensurada, se quiserem, isso nos inibe de um grau de cidadania, nos obriga a uma exclusão que, paradoxalmente, é ainda maior na era multimodal, na era digital, na era dos múltiplos ecrãs. E ou nós acreditamos que há uma maldade no mundo e que há um Big Brother qualquer que quer mesmo que a gente não aprenda a ler, que lá já é, e então temos que reforçar o modo como o fazemos, ou, no finalmente, é de nós exigido o mesmo, ou não somos tão conspirativos, mas percebemos que sociologicamente a organização da sociedade, desde logo a questão do tempo, como as minhas colegas que me antecederam disseram, a organização do tempo, o tempo rápido em vez do tempo lento, tudo isso condiciona cada vez mais os modos de ler e as competências leitoras consolidadas, embora saibamos que um número maior de pessoas lê, que todos os estudantes hoje lêem, que para a mais elementar das práticas é preciso ler, mas não chega. E, portanto, esta condição é uma condição exigida a quem ensina. Os professores realmente, uns amarão a leitura, e não me vou pronunciar sobre isso, porque ficaria com certeza muito longe das palavras dos meus antecessores em conversa, quer pela experiência do Plano Nacional de Leitura, ou da Rede de Bibliotecas Escolares, ou da professora Teresa, em matéria de valorização da leitura, mas como obrigação que faz parte de um conjunto de objetivos que cada professor tem que ter e que, se não se atinge esse objetivo, se ficou além das nossas competências como leitores. Claro que isto aqui, dizer isto, não é, não estou a fazer nenhum julgamento sobre as condições que as pessoas têm para conseguir essa prática. Deixo isso para outras núpcias. Mas o que eu sei é que isto é um objetivo. Como digo que é um axioma ler, sei que não é possível encarar a escola e as bibliotecas como não mediadoras com sucesso na capacidade leitora, porque isso conduzirá inexoravelmente a um retrocesso. Ou seja, aquilo que as tecnologias nos trouxeram como progresso revela-se um não progresso. E não é suposto que a escolaridade, que a escolaridade obrigatória de 12 anos agora no nosso país não consiga isso. É por isso que a questão da política pública de leitura é uma questão importante. Ou seja, se a um Ministério da Cultura, da Educação, compete gerir o que representa a escolaridade obrigatória, levá-la até ao limite dos 12 anos, levá-la até ao limite de ter ofertas vocacionais, profissionais, regulares, pós-laborais, tipo todas as oportunidades. Outra vez digo, não me cabe hoje aqui estar a dizer quais é que estão mais feridas nos seus objetivos, e são muitas, infelizmente, neste momento do Ministério da Educação, muitas destas políticas estão feridas, mas se isto é assim, uma política de leitura tem que ser encarada como uma política pública, porque é condição
para que esta escolaridade obrigatória, assumida constitucionalmente como uma missão do Estado, seja conseguida. E por isso tem que haver uma concepção, tem que haver continuidade, tem que haver desenvolvimento, tem que haver orçamento e tem que haver condições físicas e humanas para manter essa política pública. No caso concreto da política pública de leitura, que eu gostaria, em termos teóricos, de ver associada a política das bibliotecas públicas com a política das bibliotecas escolares, que eu gostaria de ver pensada uma política de leitura como uma política para um país em que os responsáveis pela política pública são os que governam a educação e os que governam as escolas, e acho que, embora nem sempre isso seja assim praticado, no caso das bibliotecas escolares e no caso dos 18 anos desta política que vem sido praticada, este princípio norteador, e que muitos de nós, e falo por mim, o impuseram sempre escrito no espelho em que a gente se vê, portanto, para que não houvesse nenhuma razão para dizer o espelho não mostrou isto, não, o espelho mostrou sempre as vantagens desta unidade funcional, conceptual, na formação de leitores, no ganho de competências de competências para cidadãos mais livres e mais capazes, que a era digital veio ainda reforçar como necessidade, contra a exclusão, contra o perigo de perdermos cidadania em vez de a ganharmos, apesar de 12 anos de escolaridade. Se isto for pensado assim, nós temos, no meu entender, que achar, e eu acho, que nós temos uma política pública de leitura no que ao Ministério da Educação respeita. Por exemplo, a rede de bibliotecas escolares tem 18 anos, passaram 9 ministros ao longo destes 18 anos, e há uma espécie de linha de continuidade. Enfim, haverá momentos mais altos, mais baixos, até pela sensibilidade dos ministros e outros fatores que agora os 5 minutos de fim já não me deixam nomear, mas há uma continuidade de concepção, de estratégia, até de budget, de orçamento, umas vezes com mais dinheiro, outras vezes com menos. Também não somos primadonas, não podemos ser diferentes do país, tudo isso que culmina na compreensão de que não se governa uma casa destas sem recursos humanos. Isto deve ser o core que se deve proteger. E, no meu entender, para manter viva esta política pública e exigi-la como política... Exigi-la como política pública, que não estamos disponíveis para abrir mão dela como política de primeira necessidade, de um bem de primeira necessidade. E 30 anos de bibliotecas públicas e bibliotecas escolares já dão alguma massa crítica para isso, embora hoje, pode não ser amanhã, as bibliotecas públicas estejam um pouco mais desfalcadas do que nós, estão a viver momentos mais difíceis do que as escolas, mas isto é muito de alta rotatividade. Portanto, nada de pensar que há adquiridos. Eu penso que se deve defender o conceito de política pública, que é uma obrigação constitucional e do Estado ter algumas políticas que são condição para vir reivindicar sucessos e indicadores, nomeadamente na área da educação. Não é possível vir pedir sucesso nos exames, no excesso de exames com que agora nos mortificam, nos exames,
em diferentes avaliações da escola e do que os alunos conseguem alcançar. Na própria avaliação dos professores, se não ficar claro que algumas políticas públicas que atravessam a escolaridade têm que ser conseguidas e mantidas, porque isso traz efeitos colaterais gravíssimos do ponto de vista do sucesso nesses mesmos exames, nesses mesmos indicadores, nesses referenciais que depois são os que são evocados como balanço ou retrato do ensino. E se não houver essas políticas públicas continuadas, que não podem ser vítimas do acaso, que têm que ser avaliadas e utilizado aquilo que décadas do seu trabalho e da formação dos professores e dos recursos humanos afetos a estas práticas conseguiram, se isto não for sobrevalorizado, não é valorizado só, é sobrevalorizado como condição de sucesso da aprendizagem, portanto, ir mais longe na ideia de que, para ter sucesso no ensino, são precisas algumas políticas públicas que garantem esse sucesso. O caso das bibliotecas é no meu entender, como naturalmente muitos de nós compreendemos que alguns cuidados de saúde primários, se não existirem, têm reflexos em vários aspectos da vida, nomeadamente na educação. E infelizmente para nós, hoje, particularmente quem vive nas escolas, sabe bem que isto não é uma frase vazia, que isto é uma realidade duramente vivida. E se é assim, se uma política pública de saúde condiciona mais do que um leigo pode pensar a educação, uma política pública de leitura condiciona mais do que se pode pensar o sucesso da escola, que hoje é cada vez menos uma escola de sala de aula e cada vez mais uma escola em que a maneira de atingir a informação, de produzir conhecimento, de selecionar, de lidar com um conjunto de exigências próprias de uma era da Web 2 e já a caminho da 3, se essas capacidades não forem consolidadas e muito protegidas por uma política pública, não temos sucesso escolar. E é isso, termino, que eu penso que hoje deve ser cada vez mais feito de mãos dadas entre a política local, a política, o poder político autárquico, o poder político local e os diferentes agentes, neste caso do Ministério da Educação e da Cultura, desejavelmente. Mas, sobretudo, as políticas de leitura pública, as políticas em que englobo a questão das bibliotecas escolares dentro das escolas, têm que ser feita não só em termos de cooperação, mas verdadeiramente em termos de parceria. Porque o risco de uma política pública de leitura ser ainda mais atacada fere quer as escolas, quer o que a montante e a jusante, as bibliotecas públicas contribuem para o sucesso dos alunos. E, nesse sentido, eu aconselho muito que se pense, que se tenha uma reflexão sobre novas formas de organizar a leitura e o conhecimento numa era digital em que o aprender ao longo da vida é condição de proteger as humanidades e a barbárie que está à porta de cada um de nós. Muito obrigada.